Olá pessoal, mais um vídeo do Roberval. Qual o nosso objetivo? Transmitir para vocês alguns conhecimentos de uma forma mais tranquila, que vocês em casa possam assistir várias vezes e entender melhor do que na sala de aula, ok? Grandezas químicas é nosso próximo tópico. É um assunto que é muito abstrato e um pouco até difícil de transmitir para os alunos, tá? Para a gente que já aprendeu e trabalha com essas coisas de química, fica mais fácil de entender. E eu vou aqui tentar passar para vocês de uma maneira bem clara, usando coisas do dia a dia, tá? Primeiras unidades que a gente vai falar, mol e massa molar, que é o básico para você entender a parte de cálculos na química, ok? Mol e massa molar. Mol, o que vem a ser o mol? O mol é uma unidade de medida, ela mede o quê? Que grandeza? A matéria. Aí você aprendeu no primórdio da química, né? Primeiro ano do ensino fundamental, lá no nono ano. O que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aqui vai ser exclusivo para substâncias químicas, tá? Então eu tenho água, tenho gás oxigênio, eu tenho ferro, tá? Então, para o químico quantificar qualquer matéria na química é muito pequeno, é infinitamente pequeno, um átomo, uma molécula. Então, quando eu quero medir coisas que são infinitamente pequenas, eu tenho que ter um número mensurável, palpável. Para vocês fazerem uma associação, um mol, né, unidade de medida de matéria, tem algumas unidades. É igual quando você vai comprar no mercado laranja. Você compra laranja na feira ou no mercado, ou por quilograma, ou por dúzia. Ah, eu quero uma dúzia de laranja. Aí o carinha sabe contar. Ele fez o ensino fundamental. Então ele conta até 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 laranja. E te entrega. Entendeu? Ou aí você não queira que essas 12 laranjas pesem 1 quilo, porque depende do tamanho da laranja. Então, que é o nosso próximo assunto, massa, ok? Mas aguardem. Então vem, uma dúzia, 12 unidades de qualquer coisa. Uma centena, 100 unidades de qualquer coisa. Se as espécies químicas fossem em tamanho normal, eu poderia usar dúzia, centena, entendeu? Então, o químico Amedeo Avogadro, ele conseguiu provar que a quantidade mínima para eu mensurar de uma espécie química é esse número. 6,02 vezes 10 a 23 unidades. É um grupo, é um montante mínimo que eu consigo mensurar, tá? Imaginar. Então, essa quantidade padrão aqui na China, tá? É equivalente a um mol. Assim como uma dúzia são 12, uma centena são 100, uma dezena são 10. Tem outras que vocês talvez não conheçam. Uma grosa são 12 dúzias, 144 unidades. Uma resma, não sei se vocês já observaram, quando você compra papel sulfite, vem escrito uma resma. Uma resma são 500 folhas, ok? Então, numa indústria de papel, eles embalam milhões de folhinhas. Então, para não ficar um número gigantesco, ele usa resma. Então, ali naquele lote tem tantas resmas, ao invés de usar um número gigantesco, ok? Então, quando eu tenho um número gigantesco de grande ou gigantesco de pequeno, é infinitamente pequeno, eu tenho que criar um número mais mensurável, mais palpável e imaginável. Entenderam, gente? Então, esse Amedeo Avogadro, ele descobriu e provou que um mol, aí foi dado o nome para essa unidade de mol. Um mol tem aqui em qualquer lugar, gente, é universal. 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Aí, em cálculos de química, para facilitar a sua vida, a gente elimina esse 0,2, fica 6,0 para facilitar um número inteiro. 6,0 vezes 10 a 23 unidades, tá? Aí, aplicando isso no dia a dia, vamos lá. Eu quero um mol de laranjas. Haja pomar para você atender esse cliente. Você vai ter que dispor de 6 vezes 10 a 23 laranjas. É muita laranja, é muitíssima laranja. Um mol de abóbora, imagina o tamanho da abóbora. Se para a laranja que é desse tamanho não é viável, imagina para a abóbora. Então, um mol de abóboras são 6 vezes 10 a 23 abóboras. É um 6, gente, com 23 zeros à sua direita. Olha que número gigantesco, tá? Então, haja espaço para você armazenar essas abóboras, ok? Aí, chega em química, átomos, elétrons, íons e moléculas. São espécies químicas. Espécies essas que seu tamanho são ínfimos. Então, para eu conseguir mensurar, a menor quantidade seria 6 vezes 10 a 23. Então, se eu precisar, numa reação química, de um mol de átomos, imaginariamente eu vou contar. 1, 2, 3, 4 átomos até chegar a esse número, ok? Elétrons, mesma coisa. Íons, a mesma coisa. E moléculas, a mesma coisa. O que muda é a espécie, no caso, aqui são laranjas, aqui são abóboras,
aqui são moléculas e etc e tal, ok, gente? Se você quiser diferenciar aqui, aí você faz proporção. Por exemplo, um mol de... Vamos ficar na química, tá? Um mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Eu quero apenas meio mol. Meio, né, a metade de 1. Então, você vai usar a metade de 6. 3 vezes 10 a 23 átomos. Ok? Ah, eu quero 0,1 mol de átomos. 0,1 não é a décima parte de 1. Você pega isso aqui, divide por 10. Aí vai ficar 0,6 vezes 10 a 23. Tá certíssimo. Vou escrever aqui para vocês verem, tá? 0,6, eu quero 0,1 mol, tá? 0,1 mol. Matematicamente, usando a regra, ficaria assim, ó. 0,6 vezes 10 a 23. Aí eu te pergunto, vocês aprenderam em matemática, em física, ou até em química também, notação científica. A sociedade científica se organizou e criou algumas normas. Uma delas é você escrever números padronizados. Aí é chamado de notação científica. Como que eu obtenho, como que eu transformo um número em notação científica? É usando potência de base 10. A base é sempre 10, o expoente é um número qualquer que depende daqui, tá? A parte que fica aqui tem que ser inteira, ou decimal também, tá? Tem que ser maior que 1 e menor que 10. Esse número aqui não é obrigado a ser inteiro. Pode ser decimal, centesimal, ok? 9,99 serve. Então, ó, esse número matematicamente está correto, mas em notação científica não está correto. Esse número aqui, ó, 0,6 não é menor que 1, está fugindo a regra. O que você faria? Andaria com a vírgula para a direita. Quando eu ando para a direita, aqui, eu subtraio uma casa aqui. Então, esse número, corretamente, em notação científica, é isso aqui, ó. 6,0 vezes 10 a 22. Tá? Então, matematicamente, esse número é este, escrito de uma maneira correta em notação científica. Então, gente, um mol de átomos são 6 vezes 10 a 23 átomos. 0,1 mol de átomo não é a décima parte? Pega isso e divide por 10, vai dar isso aqui, ok? É isso, por enquanto. Pessoal, para vocês entenderem aqui, ó, tem alguns exemplos, tá? De cálculos. Vocês vão observar que geralmente o pessoal diz que química é a ciência da regra de 3. E não é, tá? Mas a regra de 3 é muito usada. Então, em química não só se usa a regra de 3, também se usa outros cálculos. Para esse caso aqui, você pode usar sim uma regra de 3 simples. Você tem uma linha de raciocínio, uma linha de cálculo. Qual é a base? Um mol tem tantas unidades. Qual é? Um mol tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Aí, o que você quer determinar, você monta a regra de 3. Lembrando que em cada coluna tem que ter a mesma unidade, ok? Então, deixei para vocês aqui a base de raciocínio. Um mol tem 6,10 a 23 unidades. Para facilitar, ficar uma coisa assim única, eu só escolhi átomos. Mas o que eu falar para átomos serve para qualquer coisa, tá? Primeira pergunta, qual é o número de átomos equivalente a 2 mols de átomos? 2 mols é um montante, é uma quantidade, é um conjunto. Mas em unidades, se fosse, eu quero 2 dúzias de átomos, 24 átomos. Aqui são 2 mols de átomos. Aí você faz a linha de raciocínio. Um mol de qualquer coisa, aqui no caso átomos, tem 6 vezes 10 a 23 unidades, átomos. Mol com mol, 2 mols, x. X vezes 1, x. 2 vezes 6, 12. E repete a potência. Aí você observa que, fazendo esse cálculo, você não obtém o número correto na notação científica. Aí eu te pergunto, esse número é maior que 1? É. Então você vai somar ali. Somar quantas casas? Quantas casas você andar para obter o número que fique no intervalo maior que 1 e menor que 10. Ou seja, ele é maior que 1, positivo, vou somar, tá? Vou andar uma casa. Quando eu andar uma casa, eu fico com 1,2. 1,2 está dentro do intervalo 1 a 10. Então esse número é o correto. Como andei só uma casa, eu aumento aqui, porque aqui era maior que 1, ok? Então fica 1,2, 10 a 24. Ou eu andei para a esquerda. Ando para a esquerda, somo. Ando para a direita, subtraio. Menor que 1, subtraio. Maior que 1, somo. São dicas de matemática, tá, gente? Então essa é a resposta. Então, gente, 2 mols de átomos, de qualquer átomo, de qualquer metal, tem 1,2 vezes 10 a 24 unidades. Então, se fosse possível, coisa que não é, o carinha que vai me atender, se eu pedir a ele 2 mols de átomos, ele vai contar 1, 2, 3, 4, colocando no recipiente e me entregando até esse número, ok? 30 mols de átomos.
Qual é o número de átomos que eu devo contar para compor esse grupo? 30 mols de átomos. Mesma regra de 3. 1 mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23. 30 mols, Y. Y vezes 1, Y. 6 vezes 30, 180 vezes 10 a 23. De novo, o 180 é maior que 10. Não pode. O que é que você faz? Vou andar duas casas. 1, 2. Somo aqui. 23 com 2, 25. Ou, maior que 1, somo. Somei. Ó, maior que 1. 1, 2. Andei para a esquerda. 25, ok? Último. Agora o número centesimal. 0,05 mols de átomos de ferro, de alumínio, de cobre. São quantos átomos? Mesma coisa. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. 0,05 mol, Z. Z vezes 1 dá Z. 6 vezes 0,05 dá 0,3. Olha só. 0,3, gente, é menor que 1. Não pode. O que é que você faz? Não é menor que 1? Vou subtrair. Vou andar para a direita. Ó, andei para a direita, uma casa. Então, eu subtraio 1 aqui. Então, 0,3 vezes 10 a 23 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a 22. Ok? Então, isso que é relacionar mol com átomos e vice-versa. Se eu te der esse valor, você pode achar o x aqui. É a mesma coisa, tá, gente? Vou fazer alguns exemplos. Pessoal, e agora tem 2 exemplos. É o inverso, tá? Eu vou te fornecer o número de átomos e quero o número de mols, tá? É a mesma regra de 3, só vai mudar de lado o x, tá? Então, a linha de raciocínio é a mesma. A pergunta é, qual é o número de mols de ferro? Mesma coisa, não importa o metal. Equivalente a 1,8 10 a 24 átomos. Aí você escreve a linha de raciocínio. 1 mol de ferro tem 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. 1,8 vezes 10 a 24 átomos de ferro são quantos mols? Aí você faz 1,8 vezes 1 dividido por esse. 1,8 vezes 1 dá 1,8. Dividido por esse vai dar 3 mols. Então, em 1,8 10 a 24 átomos de ferro equivale a 3 mols de ferro, ok? Letra B. Qual é o número de mol de ferro equivalente a 6 vezes 10 a 20 átomos de ferro? Observe que é menor que 23. Então, o número vai dar um número menor que 1, ok? Mesma coisa. O mol de ferro contém 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. 6 vezes 10 a 20, Y. Quem é o Y? 6 vezes 1 dividido por 6 vezes 10 a 23. Esse número dividido por esse, na calculadora científica, dá 001. Se você não tem calculadora científica, use a lógica da matemática. Aprenderam no Kumon. Quem fez Kumon? Ó, 6 dividido por 6 dá 1. 10 dividido por 10 a 23. Como é que eu faço uma divisão de potência de mesma base? Eu repito a base e subtrai os expoentes. Então ficaria 10 elevado a 20 menos 23. 20 menos 23 dá menos 3. Então vai ficar 1 daqui, 1 vezes 10 a menos 3. 1, 2, 3. Essa é a resposta. Ok, gente? Pessoal, e agora vamos partir para a massa molar, tá? Tem uma relação com mol, ok? Também fazendo analogia. Você comprou uma dúzia de laranja. Você poderia pesar e obter uma massa, concorda? Só que dependendo da laranja, você vai ter massas diferentes, ok? Então, laranja, sei lá, pera, é diferente de laranja Bahia, certo? Tem massas diferentes. Ou a mesma laranja, tendo tamanhos diferentes, eu vou obter o quê? Massas diferentes. Quando chega em química, também, se uma dúzia de qualquer coisa tem um peso, um mol de qualquer espécie química também vai ter um peso, uma massa. Então, para cada átomo, um mol de átomo, eu vou ter uma massa atômica, porque é átomo. Quando é uma substância, eu represento ela como molécula. A é mol, é molécula, é massa molar. Então, para a substância, eu me refiro à massa molar. É a massa equivalente ao peso de 1 mol daquela substância. É massa molar. 1 mol de átomos, eu peso, obtenho uma massa atômica. Essas massas atômicas foram obtidas experimentalmente, só que hoje em dia elas se encontram onde? Na tabela periódica. Então, aquele número maior que você encontra na representação de um elemento, né, na tabela periódica, o número maior equivale à massa e o número menor ao número atômico, ok, gente? Então, vamos lá, um exemplo. Um exemplo, linha de raciocínio, ó. 1 mol de X. Quem é o X? É um átomo, é uma molécula, substância, vai ter sua massa molar. E esse mol, vocês lembram, vai ter o quê? Em unidades, 6 vezes 10 a 23 unidades, ok? O mol tem isso aqui de massa, um X, e se eu continuar, vai ter aquele número, 6 vezes 10 a 23 unidades.
Para vocês terem uma ideia, o ferro, se você observar na tabela periódica, ele tem massa atômica 56. Se você não encontrar 56, vai encontrar um número próximo. Mas cuidado com o seu arredondamento, tá, gente? Química não pode ficar arredondando de maneira errada. Porque se você usa uma tonelada de um produto e você aproximou a massa dele erradamente, você vai ter um erro absurdo, ok? Então, ferro, um mol de ferro tem o quê? 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Se eu puser isso na balança, o ponteiro da balança, se for ponteiro ou digital, vai mostrar 56 gramas, ok? Como que o químico chegou a esses valores? Na época não tinha tanta tecnologia assim. O que eles fizeram? Pegaram um elemento padrão, o isótopo do carbono 12. Isótopo do carbono 12, era o mais estável. O que é que ele fez? Padronizou que o carbono tem massa 12. Dividiu o carbono em 12 partes. Uma pizza, 12 partes. Você comeu uma parte dessa pizza, você comeu um 12avos, ok? Ele pegou uma balança de dois pratos. Se você puser massa em um e no outro não, ela desequilibra. Essa balança é chamada de balança, coincidentemente, de Roberval. Mas não sou eu, que eu nasci em 1964, tá, gente? Então essa balancinha existe há trocentos anos. É balança de Roberval, ok? Que não é minha, só se eu comprar. Então o que ele fez? Dois pratos. Em um prato, ele colocou um elemento químico lá, o ferro, por exemplo, um mol de ferro. Aí ele foi colocando pedaços da pizza do carbono, um 12avos, 2, 3, 4, 5. Quando a balança entrou em equilíbrio, ele encontrou que o peso atômico, a massa atômica do ferro é 56. Ok, gente? Assim que ele obteve essas infinidades de massa que você encontra na tabela periódica. Balança de dois pratos, padrão, o carbono 12 foi colocando partes dele até obter um equilíbrio da balança e essa equivalência é o peso do átomo em referência, ok? Assim que ele obteve. Na prática, vamos ver. Aqui eu dei um exemplo. Ó. Qual é a massa molecular ou molar do NaOH? O NaOH é uma substância. Eu falo de molécula. Essa molécula ela é composta por átomos. Átomo de sódio, oxigênio e hidrogênio. Ou seja, cada um desses contribui com sua massa para a massa total. E algumas vezes, depende do que está aqui. Ó. Aqui está escrito 1, não se escreve 1 e 1. Esses números eu chamo de atomicidade. Então, a atomicidade do sódio aqui é 1 e do H é 1. Ou seja, para montar uma molécula do NaOH, eu preciso de 1 mol de sódio, 1 mol de oxigênio e 1 mol de hidrogênio. E vejo o peso de cada um. Somo esses três e obtenho a massa total, que equivale à massa da substância NaOH, que é uma base e é o hidróxido de sódio, ok? Vamos lá, matematicamente, fazendo didaticamente, dica do Roberval, faz assim, ó, desmembra a substância. Quais são os elementos que compõem essa substância? NaOH. Põe aqui igual a quantidade, a atomicidade de cada um. Aqui foi 1, coincidentemente. Nem sempre é 1, depende da substância. E multiplica pelo peso de cada um deles. Aí, onde que eu vou buscar esse peso? Numa prova, num concurso, eu forneço, ou te forneço a tabela periódica. Você vai no sódio e procura um número maior. O sódio, 1 mol de sódio, pesa 23 gramas. 1 mol de oxigênio, 16 gramas. E 1 mol de H, 1 grama. Observe a definição. Massa molar é a massa em gramas equivalente a 1 mol de cada substância. Massa atômica equivale à massa de 1 mol de cada átomo. Vide tabela periódica. Então eu recorri à tabela periódica. E aqui eu não recorri por quê, gente? Porque eu sei de memória. Eu sou professor de quê? De química, né? Então eu tenho que saber, ok? E eu sei, a maioria deles, ó, tá aqui. Ok, gente? Aí eu coloquei, ó, 23 vezes 1 dá 23. 16 vezes 1 dá 16. 1 vezes 1 dá 1. E somei. 23 mais 16 mais 1 dá 40. Então, se eu pegar 1 mol de NaOH, contar uma molécula, não átomo, uma molécula, porque é substância. Molécula, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu chegar a 6 vezes 10 a 23, a balancinha vai me mostrar 40 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de NaOH são 40 gramas. E se você quiser números proporcionais, use o quê? A matemática. 2 mols, 80. Meio mol, 20. Estão entendendo? A proporção? 2 mols, o dobro, 80. 3 mols, o triplo, 120. Meio mol, a metade, 20. 0,1 mol, a décima parte. 40 por 10, 4.
Esse é o primeiro exemplo, mais simples. Aguarde que virão outros com algumas diferenças e vocês têm que saber, ok? Porque química é assim, só aprende se fizer. Pessoal, mais exemplos, tá? Com diferenças que vocês podem encontrar no dia a dia. Nem sempre é tudo simples como o primeiro, tudo 1 e 1, atomicidade. Aqui tem mais dois exemplos, ó. CaCl2, NH4Cl. Dois sais. Cloreto de cálcio, cloreto de amônio, ok? Aqui eu já forneci as massas de elementos que entrarão aqui. Tabela periódica. 1 mol de cálcio pesa 40 gramas. 1 mol de cloro, 35,5. Cada 1 mol de nitrogênio, 14. Hidrogênio, 1. Essas são as massas atômicas, porque átomo. Alumínio, 27. Enxofre, 32. Fósforo, 31. Oxigênio, 16. Onde eles aparecerem, quantas vezes aparecerem, você multiplica e soma, ok? Primeiro, CaCl2. O que é que eu fiz? Desmembrei. Para obter a fórmula do CaCl2, você usou quais elementos? Cálcio e Cl. Quantos cálcios? 1. Quantos Cl? 2. Atomicidade, 2. Qual é a massa de cada cálcio? 40. 40 vezes 1, 40. Qual é a massa de cada cloro? Não pode aproximar, gente. Na tabela está 35, 45. Eu coloquei 35,5, ok. Se eu puser 35,4, eu estou aproximando para menos e vou ter um absurdo de erro no final, tá? 35,5 vezes 2, 71. 71 mais 40, 111. Então, 1 mol de CaCl2, na balança, se eu puser, vai pesar quanto? 111 gramas. Você vai fazer uma solução. Pese 111 gramas de cloreto de cálcio. Você está pesando 1 mol. 1 mol. Pese apenas 11,1 grama. Você está pesando 0,1 mol. 11,1, ok? E assim vai. Pese 222 gramas de CaCl2. Isso equivale a 2 mols, que é o dobro, ok? Outro exemplo, ó. Cloreto de amônio, NH4Cl. Elementos que compõem o NH4Cl. NHCl. Quantos N's? 1, ok. 1. Quantos H's? 4. Quantos Cl? 1. Qual é o peso de um nitrogênio? 14, ok. 14 vezes 1 dá 14. Qual é o peso de um H? 1 vezes 4 dá 4. E qual é o peso de um Cl? 35,5 vezes 1, 35,5. Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, 4 vezes 1, 4, isso vai dar 53,5, ok? Então isso aqui é a massa molar do cloreto de amônio, ok, gente? Mais exemplos. Tá, agora eu tenho o sulfeto de amônio e o sulfato de alumínio, ok? Essas nomenclaturas vocês aprenderão em outro capítulo, ok? Quais são os elementos que eu usei para obter a fórmula do sulfeto de amônio? Nitrogênio, hidrogênio e enxofre. Quais foram as suas atomicidades, a quantidade, tá? Aí você pensa, gente, matemática, distributiva. Se eu tenho um parêntese, tudo que está fora multiplica o que está dentro. Então o nitrogênio aqui não é 1, só que vezes 2. Então tem 2 nitrogênios, entenderam, gente? Nitrogênio aqui tem 1. Como está dentro do parêntese e tem um 2 fora, esse 2 multiplica tudo. Multiplica o 4, certo? E o N, tá? Multiplica. Serve para os dois. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8, tá? Então, a atomicidade do nitrogênio aqui é 2. Do hidrogênio é 8. Do enxofre é 1. Por quê? Isso aqui não serve para cá. É 1, ok? Qual é a massa de cada nitrogênio? 14. Vide tabela periódica. Qual é a massa de cada hidrogênio? 1. E de cada enxofre? 32. Multiplicando e somando. 2 vezes 14, 28. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 32, 32. Somando isso aqui, 32 mais 8, 40. Mais 28, 68. Então, 1 mol de sulfeto de amônio pesa 68 gramas, ok? Agora aqui, ó, outro sal, sulfato de alumínio. Olha o parêntese, gente. O parêntese tem um número fora, multiplica tudo que está dentro, ok? Quais são os elementos que eu usei para compor o sulfato de alumínio? Alumínio, enxofre e oxigênio. Quantos alumínios? 2 mols. Enxofre, cuidado, 3, certo? 3. Oxigênio, não são 7, gente. É multiplicação, é distributiva. 12. Agora, qual é a massa atômica de cada elemento? Alumínio, 27, ok. Enxofre, 32, ok. Oxigênio, 16, ok. 2 vezes 27, 54.
13 vezes 32, 96. 12 vezes 16, 192. Se eu somar isso aqui, dá 342 mol. Então, 1 mol de sulfato de alumínio pesa 342. Exemplo na prática. Para que serve isso? Você está num laboratório e te pediram para pesar meio mol de sulfato de alumínio. Meio mol. Meio mol, gente, não tem balança que meça em mol. Meio mol eu preciso converter em massa. Eu sei que 1 mol tem 342 gramas. Se eu pesar 342, eu estou entregando para ele 1 mol. Ele só quer a metade. O que é que eu faço? Peso apenas a metade. Qual é a metade de 342? 171, ok? 171. 171 não é armador, é a metade da massa do sulfato de alumínio, ok, gente? É meio mol. E assim vai, de acordo com a sua proporção que você deseja, ok? Pessoal, dando sequência, tá? Agora nós vamos falar de massas molares de substâncias hidratadas. Qual a diferença? Nos exemplos anteriores, a gente falou de substância que não possui água em sua estrutura. Então agora nós vamos incluir águas, tá? Moléculas de água. Essas moléculas de água são chamadas de moléculas de hidratação, tá? Então eu tenho substâncias hidratadas. Aqui no caso tem 5 moléculas de água. Então eu digo que é o sulfato de cobre penta-hidratado. Penta de 5, ok? Aqui eu tenho cloreto de cálcio dihidratado. O prefixo di também pode ser usado como bi, tá? Mas o mais comum é dihidratado, ok? O mecanismo de realização é igual. Você desmembra os elementos que compõem a substância, certo? E observa a quantidade de cada um, que é chamado de atomicidade, tá? Aqui no caso do sulfato de cobre pentaidratado, qual seria a sua massa molar? E, logicamente, vocês vão perceber que a massa vai aumentar em relação à massa da substância sem água, porque eu estou acrescentando alguma coisa, e é uma massa referente a tantas moléculas de água, ok? Aqui o sulfato de cobre pentaidratado, ele tem 1 mol de cobre, ok? 1 mol de enxofre, ok? 9 mols de oxigênio. Como que você chega a esse 9? Aqui tem 4 mols de O, e aqui tem 5 mols de O. Isso aqui é distributiva, tá? Esse 5 multiplica esse 2 e multiplica esse O. É 1. Então eu tenho 4 Os aqui, oxigênio, mais 5 Os aqui. 5 mais 4, 9. E eu tenho 10 mols de átomo de hidrogênio. 5 vezes 2, 10. Aí agora eu multiplico pela massa atômica de cada elemento, que você busca na tabela periódica, e para facilitar estão aqui, ó. Cobre, 1 mol, 63,5. A massa atômica que você encontra na tabela periódica é equivalente a 1 mol de cada elemento, ok? É 63,5, certo? Enxofre, 32. 1 vezes 32, 32. Oxigênio, 16. 9 vezes 16 dá 144. Hidrogênio, 1. 10 vezes 1, 10. Aí você pega essas partes parciais, né? Termos, aí você soma e encontra a massa total. Então, somando isso aqui vai dar 249,5 grama-mol. Interpretando, 1 mol de sulfato de cobre pentaidratado equivale a 249,5 gramas, ok? Outro exemplo, ó, cloreto de cálcio dihidratado. Elementos, cálcio, cloro, hidrogênio e oxigênio, ok? Quanto de cada um? Eu chamo de atomicidade. Qual é a atomicidade do cálcio? Aqui, 1, ok. Do cloro, 2, ok. Do hidrogênio, de novo, distributiva, 4. Não é somando, é multiplicando. 2 vezes 2, 4. Certo? E oxigênio, 2 vezes 1, 2. Aí eu fui aqui e recorri, né, a tabela periódica. Cada cálcio pesa 40, cada cloro 35,5, cada hidrogênio 1 e cada oxigênio 16. 40 vezes 1, 40. 35,5 vezes 2, 71. Não pode ficar aproximando, tá? Se aproximar, você tem que usar a lógica da matemática. 4 vezes 1, 4. E 2 vezes 16, 32. Se eu somar isso aqui, eu vou encontrar 147 grama-mol. Ou seja, 1 mol de cloreto de cálcio dihidratado pesa 147 gramas, ok? Não confundam, muita gente acha que esse pontinho aqui em química é multiplicação. Não é, é soma. É a massa desse mais a massa desse aqui 5 vezes, tá? Isso aqui sim é multiplicação, Agora isso aqui não é. Isso aqui é a massa desse cara, que dá 111 mais 2 mol de água. Cada mol de água dá 18. 2 mol dá 36. 36 com 111 dá 147. Ok? Mesma coisa. Então, gente, qualquer substância que seja hidratada, a sua quantidade de água tem que ser inserida na sua massa total, ok? Isso é massa molar de substâncias hidratadas, tá? Desidratada,
pentaidratado. Se for uma molécula de água, monohidratado. Se for 4, tetra, é o português, tá? Prefixos que indicam quantidade, ok? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a relação que há entre mol, número de Avogadro e massa molar, tá? Sempre, gente, a base de cálculo, a base de raciocínio é tudo para referente a um mol. Um mol de alguma coisa. Um mol de X equivale a Avogadro 6 vezes 10 a 23 unidades. E vai ter uma massa molar. Esse X, essa massa molar depende da substância, tá? Quem é o X? Um elemento, uma substância ou um íon? Elétrons, prótons, o raciocínio é o mesmo, ok? No caso aqui, ó, exemplos. Se eu usar o alumínio como exemplo, um mol de alumínio, tá aqui. O alumínio, eu me refiro a um elemento, então é átomo. Então, um mol de átomo de alumínio, se fosse uma dúzia, teria 12. Como é um mol, vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Essa unidade aqui seria átomos, ok? A unidade é o que eu estou medindo. Eu estou medindo átomos. Se eu contar esse número, tá? Obtendo esse valor, e se eu puser numa balança, tá? Tudo imaginário, vai dar 27 gramas, ok? Alumínio, átomos. Aqui, ó, um mol de O, oxigênio. Mesma coisa. 6 vezes 10 a 23 átomos de O e vai pesar 16 gramas. Onde que eu pego isso aqui? Tabela periódica. 27, tabela periódica, ok? Agora, gente, ó, eu peguei o O e combinei com outro O. Eu obtive uma molécula. Então, o que é molécula? É a união de átomos iguais ou diferentes. Aqui eu peguei átomos iguais, O com O. E obtive a molécula do gás oxigênio. Olha a leitura. É um mol de oxigênio. E aqui, um mol de gás oxigênio. É diferente, tá? O contexto. Aqui eu posso me referir a duas coisas, tá? Ó, em um mol de oxigênio gasoso, eu posso ter, em relação a ele todo, a substância, 6 vezes 10 a 23 moléculas, é o Avogadro. Por que moléculas? Porque é substância, O2. E vai pesar, cada O não pesa 16, não tenho 2 Os, 16 vezes 2, 32. Eu também posso, apesar de ser uma substância, me referir à quantidade de átomos que compõem essa estrutura. São 2 mols de oxigênio, cada mol não são 6, 6 vezes 2 dá 12, aí fica 12 vezes 10 a 23. Só que corrigindo para a notação científica fica 1,2, 10 a 24 átomos de O. Veja que o 2 daqui não está mais aqui, porque eu estou me referindo ao átomo, e aqui a molécula, a substância, ok? E também dá, se cada O pesa 16, 2 mols de O, 32, ok? É uma relação básica e direta. Uma substância mais complexa, ó. Um mol de sulfato de alumínio. Um mol de sulfato de alumínio, ele vai ter, da substância toda, tá? Eu chamo de molécula. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu quiser me referir às separações, né, dessa substância, que são cátions e ânions. O cátion aqui seria o alumínio, com carga, 3 mais. Então eu tenho quantos mols de alumínio? 2. 2 mols. Em mol, tá, gente? Ó, 2 vezes 1, 2. E quantos mols do ânion, o íon negativo sulfato? 3 mols. Esse 3 é para o conjunto todo. Então, quando você for fazer, você multiplica por esse e multiplica por esse. Ok, gente? E se eu quiser me referir aos íons em quantidade, aqui é em mol, quantidade de unidades. Se são 2 mols de alumínio, 2 mols vezes o 6 dá 12, né? Que convertendo em notação científica, 1,2, 10 a 24. 3 mols de sulfato, 3 mols de sulfato, são quantos íons? 3 vezes 6 dá 18. 1,8, 10 a 24 íons de sulfato. Ok, gente? Então, eu posso necessitar de algum enunciado, desmembrar, determinar a quantidade de cada espécie que compõe aquela molécula, ok? Geralmente é cátion e ânion. Pessoal, mais um exemplo agora completo, tá? No anterior eu não cheguei à massa, agora eu vou chegar à massa, tá? Substância, 1 mol de Ca3PO42, fosfato de cálcio. Mesmo raciocínio, gente, acaba sendo a mesma coisa. Eu tenho, ó, lendo aqui, eu tenho 3 mols de cálcio, 2 mols de fósforo e 8 mols, 2 vezes 4, 8 mols de O. Se são 3 mols de cálcio, eu chamo de átomos. 3 vezes o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, dá 1,8, 10 a 24 átomos. Como cada 1 mol de cálcio pesa 40, eu tenho 3 mols, esse número de átomos, esse número de mol vai dar 120 gramas do cálcio, ok? Mesma coisa, eu tenho 2 mols de fósforo. Por que 1,2? Porque deu 2 vezes 6 do Avogadro, 10 a 23. Aí dá 12, aqui converte em notação científica. Como são 2 mols e cada mol de fósforo pesa 31, não está aqui, né? Mas o fósforo pesa 31, tá, gente? Tá aqui, ó. O fósforo pesa 31. Aqui deu 62, certo? E o O está aqui, 16.
8 mol. Por que 8 mol? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. 10 a 24, aí a vírgula vem para cá, ok? Fica 4,8. E 8 vezes 16 dá 128. Se eu somar isso aqui, eu obtenho a massa de 1 mol de fosfato de cálcio. Como é 1 mol de substância, essa massa, esse 1 mol, se refere a 6 vezes 10 a 23 moléculas de fosfato de cálcio. Observe que esse número não é o somatório desse, porque aqui eu me refiro a moléculas, e aqui eu me refiro a desmembramento da molécula, que são os átomos, ok? Então, se você seguir essa sequência aqui, ó, é um padrão, gente. Eu chamo de base de cálculo. 1 mol, separa o Avogadro, que está para a massa molar, certo? Agora, eu vou passar alguns exercícios de como isso pode ser pedido no dia a dia, tá? De um vestibular, de um concurso de química, ok? Dada as massas atômicas acima, retirada da tabela periódica, determine o que se pede. Letra A. Qual o número de moléculas de sulfato de cálcio contidos em 13,6 gramas do mesmo? Quem é o mesmo? O sal. Só isso, gente. Assim você faz. Lembra da base de cálculo. 1 mol de sulfato de cálcio está para o número de Avogadro, está para a sua massa molar. Esse número é padrão, ok? Para qualquer substância. Para 1 mol. Isso aqui depende de cada elemento. Aqui já fiz direto porque anteriormente eu já mostrei como que chega a esse valor. 1 mol desse, 40. 1 mol desse, 32. 4 mol desse, 4 vezes 16 dá 64. 64 mais 32, 96. Mais 40, 136, tá? Aí você vai pôr os dados que você tem. Eu tenho massa, massa embaixo de massa. É uma regra de 3, tá, gente? Massa com massa, moléculas com moléculas e mol com mol. Aqui tem 3 colunas. 1, 2, 3. Você vai usar sempre 2, depende da pergunta. Aqui ele quer relacionar moléculas com massa. Moléculas com massa. Moléculas com massa, ok? Então isso aqui eu esqueço. Isso aqui eu esqueço. O que importa são esses valores. O que é que eu fiz? Quem é o X? Esse número vezes esse dividido por esse. Essa é a resposta. E se você quiser ganhar tempo, observa o que houve aqui. É a lei das proporções, tá? Uma proporção, ó. 136, 13,6. Matematicamente, o que houve? Uma divisão por 10. Ou andou com a vírgula para a esquerda uma casa. Então aqui some, vai para 22. Ok, ó, 22. Então essa é a resposta. Então, em 13,6 gramas do sulfato de cálcio, você encontra 6 vezes 10 a 22 moléculas, ok? Essa é a resposta. E se eu fosse adiante e pedisse mol, o X viria para cá, certo? Para cá. Aí ficaria 13,6, 136, 1 e X daria 0,1, ok? Pessoal, mais um exemplo, tá? Qual a massa equivalente a 1,8 10 a 24 moléculas de sulfato de alumínio? De novo, batendo na mesma tecla. Base de cálculo. 1 mol de sulfato de alumínio contém 6 vezes 10 a 23 moléculas e equivale à sua massa molar. O que é que eu fiz? 2 mol de alumínio, cada um é 27, dá 54. 3 mol de enxofre, 96, porque 3 vezes 32. E 12 mol de O, que vai dar 196. Se eu somar, vai obter 342. Então, gente, 1 mol de sulfato de alumínio tem isso aqui de moléculas e pesa isso aqui. A pergunta, qual é a massa? Y, massa com massa. Equivalente ao número de moléculas, moléculas com moléculas. 1,8, 10 a 24, ok? Aí, se você fizer esse cálculo, ó, quem é o Y? É esse número vezes aquele dividido por esse. Vai encontrar 1.026 gramas de sulfato de alumínio. Como é que eu sei a massa daqui, a unidade? Porque está aqui, ó, Y está embaixo de grama, de massa. Então, massa dada em gramas, ok? Se você não tem calculadora, né, científica e não pode usar, o que você faria aqui, ó? Voltaria para o número 18 vezes 10 a 23. Corta isso com esse, aqui fica o quê? 18 é 13 vezes isso aqui. 3 vezes isso aqui dá 1.026. É proporção, gente. Aproveitando o mesmo enunciado, e se ele pedisse nessa mesma massa obtida, qual o número de mols? Agora você faz uma relação com massa e mol. Ou esse com esse, tanto faz, tá? Ou posso usar essa coluna com essa, pondo um Z aqui, né? Ou essa coluna, conhecendo esse valor, certo? E aqui você põe o Z. O que é que eu fiz? 1 mol do sulfato de alumínio pesa 342. Eu usei a relação mol-massa. 1.026, que deu aqui no anterior, Z. Esse número vezes esse sobre esse dá 3 mols, ok?
Então, gente, aqui finalizamos essa aula sobre número de moléculas, átomos, mol, tá? Grandezas químicas, tá? Num próximo vídeo a gente volta com volume molar, tá? Então até a próxima e aproveitem. Se não entenderam da primeira vez, revejam o vídeo porque eu tentei falar mais claro possível, ok? Um abraço.